Olá, alunos! Nessa videoaula eu quero apresentar para vocês alguns conceitos básicos a respeito de coordenadas geográficas e de fuso horário. Nesta videoaula nós veremos aí as suas noções principais. As exemplificações desse assunto nós veremos em sala de aula, tudo bem, galera? Então, prestem atenção aí que nós veremos a respeito de coordenadas geográficas. Vamos lá. Vocês podem perceber aqui esse slide e a planeta Terra nessa representação. Inclusive, vocês podem ver as linhas paralelas e as linhas horizontais. O cruzamento dessas linhas é o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Professor, que linhas são essas? Essas linhas são chamadas de latitude e de longitude. Então, o cruzamento da latitude e da longitude é o que dá esta localização no espaço terrestre, conhecida como coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, ou a coordenada geográfica, é uma localização em qualquer ponto da Terra. E ela é medida em graus, pois afinal são ângulos. Né? Pensando que a Terra é curva, essas linhas são curvas. E a sua localização então se dará por ângulos, medidas em graus. Esta é uma localização mais exata que existe sobre a Terra, porque a nossa concepção de falar a respeito de distâncias, por exemplo, em metros e quilômetros, a gente subentende que é uma percepção plana, mas a Terra ela é curva. As coordenadas geográficas dão essa localização curva, e é isso que eu vou exemplificar aqui para vocês. Prestem atenção. Nós vamos para este mapa mundi falar a respeito das coordenadas geográficas. Eu quero que você perceba neste mapa mundi os itens que eu vou mostrar ali. Localize nesse mapa mundi, por exemplo, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Eu vou colocar aqui para vocês poderem observar. Olhe, esta é a linha do Equador que eu estou passando com o meu mouse. E este é o meridiano de Greenwich, que eu estou aqui passando com o mouse. Então, localize essas linhas horizontais, né, e todas ao seu lado, linhas horizontais, e as linhas verticais, e todas ao seu lado, as linhas verticais. Percebam isso. Agora, vejam o que eu vou mostrar para vocês. As linhas horizontais, essas linhas deitadas, vamos dizer assim, elas são chamadas de paralelos. E por meio dos paralelos é que nós encontramos a latitude, esta localização que gera a coordenada geográfica. O paralelo principal é a linha do Equador, como eu estou passando aqui. A linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador, ela divide a Terra nesses dois grandes hemisférios. O meridiano de Greenwich, ele vai medir a Terra, ele vai dividir a Terra em leste e oeste, por exemplo. Contudo, voltemos à ideia ainda das linhas horizontais. As linhas horizontais, então, elas definem os paralelos. Os paralelos estabelecem a latitude, e a latitude zero é a linha do Equador. É medida de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Então, a linha do Equador é a linha zero. E você pode ver nesses números aqui do lado os graus de cada um dos paralelos, indo de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. Entenderam?
Vamos agora às linhas verticais. Estas linhas verticais são chamadas de meridianos, sendo o meridiano principal o meridiano de Greenwich, que divide a Terra no hemisfério leste e no hemisfério oeste. Os meridianos, essas linhas verticais ao lado aqui do meridiano de Greenwich, tanto para oeste quanto para leste, eles definem a longitude. E eles vão de 0 a 180 graus oeste, 0 a 180 graus leste, como eu estou mostrando aqui, e 0 a 180 graus oeste, como eu estou mostrando aqui. Percebam o seguinte, né? Cada grau dessa linha, os números estão aqui em cima do mapa indicando, tá? Os números que estão a leste ou a oeste. O meridiano de Greenwich define então a longitude. O cruzamento da latitude e da longitude é o que vai definir as coordenadas geográficas, como mais uma vez eu reforço nessa imagem. A primeira imagem está mostrando a latitude, as linhas horizontais, o Equador sendo a 0, indo de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. O meridiano são essas linhas verticais, indo de 0 a 180 leste, 0 a 180 oeste, e o cruzamento dessas duas linhas, vocês podem ver aqui todos os cruzamentos, formam as coordenadas geográficas, esta localização no espaço terrestre. Vamos a um exemplo neste mapa. Esse mapa está mostrando o cruzamento de várias coordenadas, percebam aí, e elas estão indicadas por letras. A, B, C, D e outras letras aí do alfabeto. Vamos para onde está a letra A. Vamos ver qual é a coordenada que está ali mostrando na letra A. Então, veja ali a latitude da letra A, a linha paralela, a linha horizontal. A letra A está a 50 graus sul. O Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A letra A está nos 50 graus sul. Agora veremos a sua longitude. A sua longitude está a 100 graus leste, né? Nós podemos lembrar que o meridiano de Greenwich divide a Terra no hemisfério leste e no hemisfério oeste. Então, como vocês podem perceber, está a 100 graus leste, ou seja, a coordenada geográfica deste ponto A do mapa está a 50 graus sul, 100 graus leste. Agora, quais são as coordenadas dessas outras letras indicadas no mapa aí? Fica como uma atividade para vocês poderem fazer aí em seu caderno para reforçar a respeito das coordenadas geográficas. Tá bom, galera? Vamos continuar. Agora eu quero falar com vocês a respeito do fuso horário. O fuso horário foi um sistema adotado em uma conferência internacional no final do século XIX, que se tratava de uma padronização da hora no mundo, de uma padronização das horas entre os países, inclusive para facilitar o comércio internacional. Como eles fizeram essa padronização? Bom, eles pegaram a Terra, que tem 360 graus, dividiram a Terra em 24 horas e 360 graus dividido por 24 horas é igual a 15 graus. Então, nós temos 24 meridianos de uma distância de 15 graus de cada um. Aqueles países que estão dentro daquele mesmo meridiano, eles estão na mesma hora do dia. Cada meridiano de 15 graus equivale a 1 hora. Uma coisa importante a saber também é o seguinte, que ao serem estabelecidos os meridianos dos fusos horários, nós temos o limite teórico dos fusos horários,
que é estabelecida a cada 15 graus de longitude a partir do meridiano central, o meridiano de Greenwich. Mas os países vão fazendo as suas adaptações dos seus horários, porque os países, afinal de contas, eles têm essas liberdades. Eles têm essa liberdade. Então, o que acaba acontecendo? Os países, eles adaptam o meridiano à sua realidade, é o que nós chamamos de limite prático, que é uma adaptação com intenção política, para que uma mesma região fique dentro de um mesmo fuso, facilitando então o comércio entre esses países. Quando vocês observam o mapa dos meridianos, vocês podem perceber que as linhas são todas tortas, porque se tratam dessas adaptações. Uma outra coisa importante a respeito de considerar sobre o fuso horário é sobre a linha internacional da data. Nessa padronização dos fusos horários, algumas coisas também ficaram definidas. Não apenas que cada fuso equivale a 1 hora, e nós podemos saber os horários dos países pelas distâncias de fuso. Vamos lá. Se cada fuso equivale a 1 hora, e um país está a 3 fusos distante do outro, ou ele estará 3 horas adiantadas ou 3 horas atrasadas a este país. Não somente essa padronização foi estabelecida também a linha internacional da data. A partir do meridiano 180 graus leste, ficou definido que ali, quando desse 0 horas, começaria a se contar um novo dia. A partir do meridiano 180 graus leste. Uma outra questão importante a considerar é o seguinte: sempre os países que estão a leste de um ponto na Terra, eles estão com as suas horas adiantadas. Ou seja, o dia naquele lugar está na frente, vamos dizer assim. E os países que estão a oeste, eles possuem as horas atrasadas. Em outras palavras, o dia está atrás. Vamos a um pequeno exemplo. O Brasil, que está a 45 graus oeste, ele está a 3 horas atrasadas do meridiano de Greenwich. Então, os países que estão no meridiano de Greenwich, quando é meio-dia, você volta 3 horas, você subtrai 3 horas, você saberá que horário está no Brasil. Nós também podemos pensar da seguinte maneira: se em Roma são 15 horas, que horário será em outro determinado país que está a 4 fusos oeste? Se este país está a 4 fusos oeste, ele está com as horas atrasadas em relação a Roma. Agora eu posso falar, está a 2 fusos leste? Este outro país está a 2 horas adiantadas de Roma. O dia está na frente em relação a Roma, 2 horas. Então é muito importante lembrar-se disso. Quem está a leste está com o dia adiantado, está com o dia na frente. Quem está a oeste, as horas estão atrasadas, com o dia atrás. Bom, gente, são esses os conceitos básicos a respeito das coordenadas geográficas e dos fusos horários. Eu espero ter sido bem sucedido nessa explicação. Nos demais, nós continuaremos na sala de aula, tá bom? Até lá!